rejeitam trabalhar em certos bairros, em certas cidades, porque imaginam que certos lugares eles não dão tanta visibilidade para a pessoa dele. Nós vivemos em tempo, irmãos, onde a igreja tem sido tratada como uma empresa, ao ponto de ter máquina de cartão de crédito para as pessoas ofertarem. Nós temos vivido, irmãos, um tempo de empresa, onde show é chamado de igreja, é tratado como empresa, onde show é chamado de culto, mas você tem que pagar para entrar. E essa visão, irmãos, leva as nossas vidas automaticamente à numerolatria. Somos tentados a avaliar a bênção de Deus pela quantidade de pessoas que tem na igreja. Se avalia uma igreja como abençoada ou não, pelo número de membros que ela tem. Se avalia a eficiência de um ministério, de um ministro, pelo número de pessoas que tem na igreja dele. E isso, irmãos, leva-nos ao caminho do pragmatismo, ou seja, daquilo que dá certo. Não importa os métodos, não importa se as estratégias são bíblicas ou não, não importa se Deus está se agradando ou não, não importa se Deus diz que é daquela maneira, importa é que está dando certo. E aí vale tudo. Vale jogo de luz, vale fumaça, vale tuts-tuts, vale funk gospel, vale tudo gospel, para encher a igreja, para a igreja ser cheia, porque aí nós estamos sendo abençoados, porque a igreja cheia aumenta o cascaio, o din-din, o dólar, a prata, o money. Nós vivemos um tempo, irmãos, em que resultados dizem que afirmam se estamos agradando a Deus ou não. O problema, irmãos, é que nós devemos lembrar que resultados não são indicador de verdadeira aprovação. Existem pessoas que expulsaram demônios, curaram enfermos, mas nunca conheceram a Deus. Existem pessoas que fizeram muito pelo reino de Deus, mas nunca foram de Deus. Porque Deus usa aquele que Ele quer, e Ele usa por misericórdia de quem precisa. A mão de Deus está sobre essa igreja. Eu não sei onde está a outra mão, mas está naquela igreja. E as pessoas acham que Deus cura por causa do homem. Deus cura por misericórdia do povo. O homem é só vaso, o homem é só canal. E Deus diz, a palavra do Senhor, que Ele fez um para vaso de honra e um para vaso de desonra. Ele tem poder sobre o barro, e do barro Ele faz o que Ele quer. Sendo assim, irmãos, a mensagem foi colocada de lado. E nós temos horas e horas de louvores extravagantes, de danças com roupas esvoaçantes. E talvez seja a primeira e a última vez que eu vou pregar aqui, que você vai ficar bravo comigo, mas eu vou pregar o que Deus colocou no meu coração. E nós temos horas e horas e horas e horas e horas e horas. Esse hoje eu estava conversando com o pessoal, e ele tem todas as festas de Israel, e toca o shofar, e faz o que acontece. E a pregação da palavra, ela fica de lado. Não se prega mais a palavra. Os crentes não conhecem mais a palavra de Deus. Uma vez eu fui pregar numa igreja, e o cidadão perguntou quantos minutos você quer. E eu já fiquei bravo, porque não se pergunta isso. Graças a Deus não perguntaram para mim hoje. Eu falei, irmão, lá na minha igreja eu prego 1h15, 1h20. Quando eu estou cansado eu prego 50 minutos. Ele falou, 30 tá bom? Eu falei, amém, irmão. Aprendi com o papai. Papai disse, se der 30, pregue 30. Se der 50, pregue 50. Eu falei, amém. 30 tá bom, o senhor quer me dar 30? Amém. E aí eles cantaram, dançaram, rodopiaram. E dançaram, e cantaram, e rodopiaram de novo. E quando ele foi me entregar a mensagem, era 10:09. Eu preguei o microfone, li o texto, disse o ponto 1 é assim, o ponto 2 é assim, o ponto 3 é assim. Que Deus abençoe os irmãos. Amém, me sentei. Eram 10 minutos para pregar. Eu preguei 10 minutos. A igreja era doente, a igreja era fraca. Qualquer vento de doutrina enganava aqueles irmãos. Qualquer testemunho de Javá que batesse na porta convencia ele que eles estavam errados.
Se prega aquilo que o povo quer ouvir e não que eles necessitam ouvir. Se prega aquilo que o povo quer ouvir, aquilo que agrada o coração. Deixa eu te dizer uma coisa, querido: Deus não é massagista, Ele não vai massagear o nosso ego, mas Ele é carpinteiro. Ele vai polir, Ele vai cortar, Ele vai lixar, até que nós entremos no modelo que Ele deseja. Não se pode mais pregar contra o pecado. Não se pode mais denunciar o erro. Ixi, esse pregador é do chicote. Não tem marketing isso. Um pastor chamado Hernando Dias Lopes, falando sobre a mensagem diluída, disse que a seguinte verdade: a mensagem diluída tem produzido muita adesão e pouca conversão. Quer dizer um negócio, irmãos: quando Jesus voltar, muita gente que está achando que vai subir vai ficar. Dizem que nós temos 50 milhões de evangélicos no país. Eu tenho lá minhas dúvidas, irmão, se o dízimo desse número vai subir para o céu. Porque tudo agora é gospel. A Gretchen é gospel. As coleguinhas são gospel. A Carla Pérez é gospel. E diz que um casal jovem gospel foi para uma balada gospel e rolou aquele clima gospel. Um drink gospel para cá, um drink gospel para lá, e eles deram aquele beijo gospel. O beijo gospel não foi suficiente. Eles pararam no motel gospel. Ah, pastor, isso não existe? Tem lá em São Paulo, tem. Motel para evangélicos. A mensagem diluída está tendo muita adesão, pouca conversão. O Hernando Dias Lopes continua dizendo: a mensagem diluída tem produzido muito ajuntamento e pouco quebrantamento. A pregação contemporânea tem sido a pregação da fé sem arrependimento e da salvação sem a conversão. Muitas igrejas rendem-se ao pragmatismo para alcançar o crescimento do mérito da igreja. Dão às pessoas o que elas querem, em vez de dar a elas o que elas precisam. Pregam para agradar os incrédulos, em vez de conduzi-los à salvação. Querem resultados e não fidelidade. Estão mais interessados em aplauso da terra do que a aprovação do céu. Buscam mais a aprovação dos homens do que a glória de Deus. Agora, muito que do contrário que diz os especialistas de crescimento da igreja, João Batista preferiu continuar a pregar o que ele havia recebido de Deus. João Batista não seria convidado para pregar nos nossos congressos muitas vezes. João Batista não teria um programa de televisão, não teria. Porque João Batista pregava a palavra de Deus como ela era, doa quem doer. E se João Batista estivesse vivo hoje no mundo gospel, a cabeça dele seria pedida com maior velocidade do que foi pedida 2000 anos atrás. Mas por que esse homem continua a pregar a palavra de Deus? E olha que a mensagem desse homem não é fácil. Ele diz no versículo de número 36: olha, quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não tem a vida, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A mensagem dele era dura, a mensagem dele não era legal de ouvir, a mensagem dele não gerava glória a Deus. João Batista não falava que estava vendo um anjo, João Batista não via bandeja de prata, de ouro para lá e para cá. João Batista pregava a palavra de Deus. E olha que interessante, queridos, a maioria dos textos do Novo Testamento que falam da ira de Deus, tratam da ira vindoura, da ira que está por vir. João Batista fala diferente: a ira já está sobre vocês. Vocês já estão debaixo da ira, porque não crê no Filho de Deus. Não era uma mensagem fácil de ouvir, como essa, que não dá nenhum glória a Deus nem aleluia. Ainda bem que eu não me alimento de glória a Deus e aleluia, vou continuar pregando o que Deus me deu. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido: João Batista pregava a palavra de Deus como ela era, porque ele entendia que a mensagem que ele pregava havia sido autorizada
por Deus, era autorizada pelo Senhor, era direcionada pelo próprio Deus. Foi Deus que tinha dado autoridade para ele. E um pregador chamado A.W. Tozer disse a seguinte frase: não somos chamados para sermos democratas, nós somos chamados para sermos profetas. Nós não somos chamados para fazermos acordos, nós somos chamados para anunciar aquilo que Deus determina. João Batista afirmava: raça de víboras, quem disse que vocês irão fugir da ira vindoura? Produzam frutos que mostrem os seus arrependimentos. Vejam que o machado está posto à raiz das árvores. A mensagem dele não era boa de ouvir, a mensagem dele não era agradável, mas a mensagem de João Batista era a mensagem que era autorizada por Deus. A palavra dura, irmãos, nos leva à conversão de maus caminhos, ela nos confronta, ela aponta os nossos erros, ela nos leva à conversão. Remédio bom é remédio amargo, remédio bom é remédio que arde. Agora deixa eu dar um aviso para os pregadores como eu aqui. Isso eu estou aprendendo na minha vida. A mensagem pode ser firme, e ela deve ser assim, mas isso não dá direito da gente ser mal educado. Tem gente usando desculpa de firmeza para usar palavra chula no púlpito, para falar até palavrão no púlpito, para lavar em prato no púlpito. O púlpito é lugar de curar e não de abrir ferida. Embora às vezes os remédios tenham que ser amargo, mas ele tem que ser aplicado com carinho. A mãe pega o filho para colocar metiolate, mas primeiro ela faz um xodó, aplica o metiolate e depois ela sopra. Antigamente eu achava que cara feia produzia resultado. Eu continuo pregando com a mesma firmeza de sempre, mas eu não preciso fazer tanta cara feia. E o Elcio, que já foi membro da minha igreja, da congregação que dirigi, vai saber que eu estou falando a verdade. Sabe por que João Batista pregava essa mensagem? Porque ele entendia que era o evangelho que produzia ovelhas. Nós, irmãos, não podemos idolatrar os números, pastor Rodomiro. Mas também nós não podemos ter medo dos números. Se Deus determinar 200 aqui, receba os 200. E se Ele determinar 500, alugue em outro lugar e vá para 500. E se Ele determinar 700, foi Deus que determinou, Ele é soberano, Ele determina o tanto que Ele quer. Nós não podemos ter medo dos números, nós não podemos ter nem numerolatria, nem numerofobia. Agora, a igreja não pode aceitar que a falta de conversão seja algo normal. A igreja é um organismo vivo, e a qualidade produz quantidade. A qualidade produz quantidade. Nós temos que entender, irmãos, o que é que faz a igreja crescer. Na congregação que eu estou dirigindo, uma pessoa falou assim para mim: pastor, você tem que fazer uns eventos para os jovens. Como? Não, porque senão eles não vão ficar na igreja. E eu disse assim: irmão, se o Evangelho, Deus, Cristo, o Espírito Santo não são suficientes para eles ficar na igreja, nada mais é. Se isso não é suficiente, meu amigo, não tem mais o que ser. Eu estou tendo que fazer assim, ter um momento de lazer e tudo isso. Mas isso não deve ser a tônica da nossa igreja. A tônica deve ser a pregação da palavra. É pela palavra, irmãos, a fé vem pela pregação da palavra, diz Romanos capítulo 10, versículo 17. Deus chama os seus escolhidos pela palavra. Os crentes nascem pela palavra, são santificados pela palavra. É pela palavra, irmãos, que o homem é aperfeiçoado. É pela palavra que o homem é habilitado para toda boa obra. Nós não precisamos, irmãos, de invencionices. Nós não precisamos de novidade. Nós precisamos voltar às origens da pregação da palavra. Aleluia. Nós não precisamos de movimento. Nós não precisamos de coisinha nova para atrair as pessoas. Nós precisamos pregar a palavra do jeito que ela é. Doa quem doer, porque é isso que traz a conversão. As novidades produzem bodes e lobos. E os bodes, irmãos, são péssimos, porque eles ocupam lugar, eles comem a pastagem e cansam os pastores.
Os lobos ainda são piores, porque eles matam as ovelhas. Nós precisamos pregar o Evangelho, porque é o Evangelho que produz crentes verdadeiros. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Na igreja de João Batista não existia ar-condicionado. Na igreja de João Batista não existia nem ventilador. As cadeiras eram a areia do deserto. O sol era testemunho do que eles faziam naquele lugar. João Batista não era um homem, queridos, que tinha um bom lugar para congregar aqueles que queriam ouvir a palavra de Deus, mas ele tinha a palavra de Deus em seus lábios. E isso atraía as pessoas. Sabe por que João Batista pode ser considerado um modelo para nós? Segundo ponto, porque ele cumpriu sua função de fazer discípulos para o Mestre. Versículo 26 diz assim: eles dirigiram